Bom, seja muito bem-vindo, tá? O que eu quero te mostrar hoje não é teoria, tá bom? Não é teoria de vendas. É uma estrutura comercial que foi forjada na necessidade de não quebrar, ou seja, uma estrutura comercial comprovada para empresas B2B, com vendas complexas, empresas, principalmente empresas técnicas, empresas de engenharia, empresas de projeto, ok? E que já vendem, já tem uma operação funcionando, já tem uma certa reputação no mercado, já tem um know-how validado, mas que podem estar travadas num ciclo que ninguém fala, principalmente nesse mercado B2B, que geralmente é a dependência de licitações, licitações públicas, qualquer licitação, ok? Então, esse conteúdo que eu vou trazer aqui para você, ele faz parte, né, do nosso ecossistema Infinity Hub. O Infinity Hub ele é um projeto completo de arquitetura de receita previsível, de lucro previsível para negócios B2B complexos. E hoje você vai olhar, né, de forma mais profunda a primeira fase, tá, dessa arquitetura. O modelo comercial da Infinity Hub, que a gente chama aqui de máquina de fechar contratos VIM, ou máquina de fechar contratos e pedidos VIM, tá? Então, se algum momento durante toda essa apresentação você falar o seguinte, que nossa, isso aqui faz todo sentido para o meu negócio, é o que eu preciso imediatamente. Eu preciso aplicar esse modelo, essa estrutura, essa operação no meu negócio. Você vai poder falar com o meu time, o link está aqui embaixo, tá? Mas deixa eu apresentar ele para você entender como é que ele pode ajudar o seu negócio e como ele tem ajudado nossos clientes de uma forma previsível a gerar, transformar desconhecidos em previsibilidade em contratos fechados semanalmente e dependendo do modelo, diariamente. Então, o primeiro passo real para instalar uma estrutura Infinity Hub, a primeira fase, né, é você fazer o seu diagnóstico de venda neural. Você vai poder usar lá embaixo, mas vamos usar a esse material, esse conteúdo que está muito top. Deixa eu começar aqui, né? Só por que se deveria me ouvir, né? Seguinte, eu gosto, né? Eu gosto desse cenário aqui, ó, de menos 680 mil, ou seja, de uma dívida de 680 mil para um modelo previsível com margem positiva. Estou falando de lucro todos os meses de maneira previsível e recorrente em um modelo de negócio mais tradicional e na indústria. Já entendeu que não é algo comum, então presta atenção para eu mostrar. Pegar minha jornada, bem resumido, os principais pontos que eu quero que você entenda. Comecei, eu tô mais de 20 anos nesse mercado industrial fornecendo serviços, né, para indústrias dos mais diversos. Tenho a oportunidade de ter atuado na área de projetos mecânicos, que comecei como um desenhista mecânico. Tudo começou como um desenhista mecânico. Fui evoluindo, me tornei um projetista mecânico. Aqui já comecei a fazer, a realizar vendas complexas, com múltiplos decisores, processo técnico altamente especializado. Tinha que escolher a matéria-prima, ajudar a precificar, escolher o preço de melhor, usar tabela, definir o processo de fabricação de cada uma das peças, entender o processo de montagem. Isso só na parte racional, lógica do projeto. Aí depois vinha a apresentação, tinha que apresentar para a operação, o engenheiro, o comprador, para finanças, para o diretor, ou seja, uma cadeia de múltiplos decisores. No meio dessa jornada, já comecei a vender, e aí fui convidado a assumir um negócio.
Assumi um negócio com uma dívida de 600, mais de 680 mil reais em dívida, tá bom? E no meio dessa jornada, né, acabei me desenvolvendo, busquei especialização em consultoria, me especializei como consultor de negócios, o Raiz, né, formado pelo Sebrae. Fiz especializações na Vicente Falcone, consultoria foco em resultados. E ao longo dessa jornada, desenvolvimento humano, passei por vários processos. No longo dessa jornada, eu só tinha um objetivo. Eu tinha tomado a decisão. Eu não poderia quebrar esse negócio. Ou seja, antes dessa metodologia existir, eu quero te dar esse contexto, tá? Então, você tá vendo? Eu venho da indústria, não vim do digital, tá? Não sou hypezinho, não. Eu sou empresário. Vim na parte de empresário de negócios da indústrias, negócios de engenharia, né? Passei por engenharia, projetos, usinagem industrial, manutenção industrial, instalação industrial, todo esse escopo, né, de transformar uma ideia ou um objetivo financeiro, naturalmente traduzindo em financeiro, em um projeto virtual, depois transformado em um projeto fabricado, instalar o cliente, ajudar ele dobrar, multiplicar a renda. Em geral, eu ajudava. Eu não fazia projeto mecânico, né? A gente fazia projetos de linhas de produções que faziam milhões, se não bilhões. Tive a oportunidade de atuar na parte de automobilística, aeronáutica, tá? Mas tudo isso só para você entender. Então, eu vim do chão de fábrica, né? Da engenharia pesada, do processo de tomada de decisão realmente punk, pode-se dizer, tá? E ao longo dessa jornada, eu saí de 680 mil dessa mesma empresa, ao longo dessa jornada, dois AVC, eu transformei, eu falei, cara, não vou quebrar. Quase quebrei, quase quebrei, quase. Falei, eu preciso estruturar um modelo de negócio que mantém essa estrutura rodando. Então, a primeira coisa que eu aprendi, principalmente nesse ciclo aqui, ó, eu aprendi a não quebrar esse negócio. E eu aprendi primeiro a não quebrar, antes mesmo de aprender a escalar ali o comercial, as vendas, tá? Então, eu saí de uma dívida de 680 mil, eu organizei, reestruturei um modelo mais industrial, mais tradicional, em uma estrutura enxuta, previsível e principalmente lucrativa, que passou a gerar resultados líquido, né? Na última linha, né? A gente está ali no DRE, faturamento, a última linha é o resultado. Começou a gerar resultado líquido mês a mês, com previsibilidade, com recorrência. Então, toda essa experiência prática me fez perceber algo que quase ninguém, principalmente nesse mercado, começa a perceber. A gente lida muito com um modelo mais tradicionalista, muita cultura envolvida, né? Todo um processo de você ter o jogo de cintura. E aí tudo isso começa a ser aquele parte do relacionamento que faz todo sentido para a nossa metodologia, né? Que é a venda neural. E dentro da metodologia de venda neural surgiu a venda industrial neural, que é uma segmentação, é um braço da venda neural, tá? E ao longo desse mais de 20 anos nesse mercado, né, fornecendo principalmente para a indústria e quase tendo quebrado, o que eu comecei a perceber é que o que trava o crescimento de muitos negócios que fornecem para a indústria, principalmente escritórios de projeto, engenharia, né, escritórios de engenharia mecânica, engenharia civil, um contexto de engenharia, de projetos, muitas vezes não é falta de venda. Cauê, não estou vendendo. Tá, como é que se fala? A gente fala que é um micro desafio. Mas para esse micro desafio a gente tem que analisar como um todo. Eu, como empresário, eu aprendi a analisar a floresta. A falta de venda, ele é um jardim. Então, a grande maioria das empresas
que fornece para a indústria, principalmente escritório de projeto, engenharia, não trava por falta de venda, por falta de fechar um projeto, né? Fechar um contrato. Não, trava porque falta uma arquitetura que aguenta o crescimento e começando pela arquitetura comercial. Esses quatro blocos aqui você está vendo, tá bom? Então, talvez a sua empresa, hoje, se você tem um escritório de projeto, um escritório de engenharia, talvez a sua empresa ela esteja exatamente nesse ponto aqui, ó. Quer ver, ó? Nesse aqui, ó. Cresce no faturamento, tem horas disponíveis de hora, tem as licenças todo dia. Cresce no faturamento, mas chega uma hora que encontra um teto invisível. E para romper esse teto, tem que aumentar o investimento, que é contratação, muitas vezes contratação de novos profissionais, ampliação do espaço, né? A área onde é feito, por exemplo, o gerenciamento ali das máquinas, para contratar novas licenças ou comprar, aí depende do modelo que se usa, contratar profissionais, olha só, crescendo. Assume um investimento, ou seja, assume um risco sem realmente ter previsibilidade de retorno. No papel, muito previsível, mas hoje cada vez mais a gente não consegue, verdade, acho que nunca vai existir, né, uma forma de garantia, mas a gente consegue projetar cenários e geralmente a gente ajuda nossos clientes a criar até cenários de planos de contingência, ou seja, cresce no faturamento, mas não cresce no lucro líquido, ou seja, o lucro líquido não acompanha. Faturamento cresce exponencial, dá boom, tipo, meu, 80%, 90%, 200%. E quanto é que isso impacta lá na última linha? Quanto é que sobra dinheiro no caixa? Muitas iniciativas a gente acompanha, a gente começa a ver um, um crescimento aí de dobra faturamento, triplica faturamento, mas o impacto na última linha é de 3%. Porque o modelo tem os custos, então a gente analisa tudo isso. E aí é uma das máquinas que a gente coloca a blindagem, que a gente analisa ali toda a precificação, o modelo atual, faz simulação de previsão de cenário. Mas tudo isso começa lá, primeiramente, aqui no modelo comercial. E geralmente, tá? Muitos escritórios de projeto, engenharia, eles têm ali o time, né, principal. Os times geralmente estão sobrecarregados de estão sobrecarregados ali, por exemplo, eles têm um limite de quantidade de horas. Formar nova mão de obra, a formação de novos profissionais é um desafio em todas as áreas, mas na área de projetos, rapaz, eu que sei. E geralmente as margens, né, cada vez que passam, elas vão ficando cada vez mais comprimidas, né, vão ficando menores. Os clientes, a grande maioria, não quer ceder a margem interna, então o que que eles fazem? Eles pressionam os que estão abaixo. O caixa gira, mas o diretor, o dono, né, ele sente que todo aquele esforço que ele faz para a coisa acontecer é um esforço desproporcional ao resultado. Ou seja, nossa, eu trabalho tanto, mas eu não vejo a cor do dinheiro que eu gostaria que fizesse. Não, mas eu estou faturando 1 milhão. Ok. E quanto é que sobra? Ah, sobra R$ 10.000. E muitas vezes eu trago essa reflexão para esses donos, para esses negócios, né, de escritórios. Olha, existe um modelo mais eficiente, onde você vai ter que trabalhar. Sim, não, não vamos lá, a gente não vou testar a sua inteligência, tá bom? Comenta aqui no chat. E sim, vai ter que trabalhar. Só que você vai ter maior previsibilidade, você vai poder ter um modelo que você trabalha, só que você vai trabalhar menos
mas recebendo mais. Será que isso é possível? Justamente, não só é possível, como eu estou te apresentando. E quando esse escritório chega, por exemplo, no teto de lucratividade, né? O teto é um teto invisível, né? Tá faturando. E aí, meu, para romper esse teto, ou eu aumento o investimento, que proporcionalmente, né, a grande maioria dos modelos atrelados, se aumentou o investimento, aumenta os custos. E se não é projetado de forma a entender qual que é o impacto desse investimento nos custos, é, quando ele chega nesse teto invisível, ele começa a entender que, hum, cara, eu acho que esse modelo não está sendo mais eficiente. E eu falo, olha, seguinte, o seu modelo de negócio atual, vamos falar do modelo de negócio, tá? Nem vamos falar do modelo comercial. O seu modelo de negócio atual, ele, digamos que ele construiu impérios, né? Construiu impérios, impérios tipo, meu, o pátio, máquinas, né, financeiras, assim. Só que hoje se sente perdendo essa potência, essa relevância para concorrentes muito menores. E aí ele começa a falar, meu, nossa, eu acho que eu não consigo entender, porque mudou. Aquele modelo, ele tem um valor, ele te trouxe até aqui. Só que para você ultrapassar, esse modelo te trouxe até aqui. Para você ir para o próximo nível, cadê? Ó, para seguir para o próximo nível, é necessário fazer uma atualização nesse modelo. E a primeira fase de atualização é no modelo comercial. E esse teto invisível, esse cara aqui, ó, esse teto invisível, ele geralmente aparece quando o time comercial, o time financeiro e o time de operacional, eles não se falam. Ou seja, eles falam línguas diferentes. Tipo, um tá falando de. Um tá falando chinês, outro tá falando russo, outro tá falando brasileiro. Cara, são três línguas diferentes. É a mesma empresa. É bem assim, ó, desenhando tudo. Uma empresa, o comercial, o financeiro e a operação. E aí eles não estão falando a mesma língua. Cada um funciona bem, mas de forma isolada. A grande maioria não tem uma reunião que integra essas três principais áreas do negócio. E é justamente sem essa arquitetura de receita e lucro previsível, é justamente onde o faturamento vem alto, mas o lucro evapora. E aí? Faturo tanto, mas eu não vejo a cor do dinheiro, né? Ele vê o faturamento. E modelos que fatura alto, mas é. Nem eu vou fundar, mas eu vou ter que falar. Que fatura alto, mas é parcelado. Uma coisa é faturamento, outra coisa é receita mensal, e outra coisa é lucro mensal. E a gente ajudou recentemente um caso, uma empresa que faturava, vou trazer um exemplo, 100 mil, fechou um pedido lá de 100 mil, mas ia receber em cinco parcelas de 20. E aí, tipo, meu, um consolidado no salário, né? Faturamento 100 mil. Temos, né? Mas quanto é que realmente ia pro caixa? Ó, não, deixa eu colocar aqui, ó. Ó, 100 mil. 100K. 100 mil reais. Vamos contar. Aí o que acontece? Só que esse valor foi faturado em 5. Rato. E, e a gente sabe, na indústria você sabe que ato não é comum. Mas eles conseguiram, a gente ajudou eles a implementar ato. Começaram. Esse foi no primeiro passo. Ato, 30, 60, 90.
120. Ou seja, olha porque tem um descasamento de cara. Eu ia falar só de comercial, mas automaticamente eu tenho que trazer para vocês o financeiro. Por isso que a gente fala que o financeiro para a gente é o mais importante. Tomar melhores decisões. Primeiro mês, segundo mês, terceiro. Não, peraí, opa, peraí. Volta. Ato, o primeiro 30 dias, né? Primeiro, para começar o projeto. Segundo, terceiro e quarto mês. E, ou seja, quanto é que realmente cada mês entrava em dinheiro? Ó, primeiro mês, 20k. No final desse mês, mais 20k. Totalizando 40k. Ok. No segundo mês, quanto é que entrou? 20. E se essa empresa não vende no segundo mês? E se essa empresa não consegue fechar mais um contrato de 100 mil? E ó, não é incomum, principalmente escritório de projeto de engenharia, que né, trabalha com horas. Porque agora ela vendeu. Só que agora ela não tem capacidade de entrega. E aí é o modelo, né? O modelo de negócio. Ó, terceiro mês, quanto é que entrou? 20k. E no quarto mês, ó, tá entregando. No quarto mês, conseguiu entregar 20k. Opa, aqui também. Tá entendendo a lógica? E se no primeiro mês ela vendeu, né? 100 mil. É, chama um contrato. Segundo mês, eu não consigo te fornecer. Tem cliente querendo fechar, mas não consegue fechar porque não tem capacidade de entrega. Peraí, foi 100 mil, tinha uma projeção de 100 mil aqui, ó, para entrar, mas não tinha capacidade. O que que o dinheiro fez, ó? Procurou o concorrente. Procurou o concorrente. E aí muitos negócios, principalmente escritórios de projetos, falam, nossa, mas a gente não consegue. Vocês conseguem. O desafio é o modelo. A gente pode ajustar esse modelo, reduzir o ciclo, principalmente a máquina Infinity Hub, e principalmente ajustar o formato de recebimento. Ah, Cauê, o cliente sempre foi assim. O cliente foi assim porque ninguém mostrou uma forma mais eficiente, porque para eles é mais interessante. Porque que para você é interessante receber em 60 e não em 120. Cair pela metade. Eles não conseguiram chegar, é fluxo caixa. Mostra para ele por que que ele deveria te pagar antes. E é vantajoso para você, porque você reduz o seu ciclo e ele também. Aí quer trabalhar. Vamos lá. Tinha outros 100 mil para entrar aqui, ó. 200. Vamos pôr 200. Nossa, 200 mil. Pô. Não tinha capacidade, porque estava entregando. Para quem foi? Concorrente. Tinha outro projeto. Aqui, ó. Vamos pôr aqui, 150 mil. Não tinha capacidade de entrega. Foi para outro concorrente. E é esse, infelizmente, o modelo, a arquitetura que muitos negócios que fornecem para a indústria, principalmente escritório de projetos, engenharia, vivem, tá? É, elas funcionam bem, entregam um projeto tecnicamente muito bem, mas tem o primeiro desafio das áreas, que não são correlacionadas, tá? E mesmo, melhor, ó, vou trazer uma analogia aqui, é o mesmo que ter uma usina de energia ali com turbinas potentes, sabe? Mas sem um sistema de sincronização funcionando em conjunto. E aí o que acontece? O ruído.
que as hélices geram na água, ali aquela turbulência, aquece, consome a eficiência de produzir mais energia. Caraca, falando. Gente, tô trazendo aqui a minha vida, tá bom? Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui só para vocês entenderem. Vocês entenderam? Muitas vezes a arquitetura do modelo atual. Tudo isso começa pelo modelo comercial. A máquina de fechar contratos e pedidos, tá? Instalar uma máquina Infinity Hub que ultrapassa tetos a 20, cadê? A 20, a Infinity Hub? Opa, a Infinity Hub que rompe esses tetos de lucratividade. Existem empresas que a gente ajuda, são níveis. A gente trabalha com três níveis de empresas, né? São cinco níveis no nosso repertório. Desses cinco, três são empresariais, os outros dois são profissionais e iniciantes. Empresas maduras, empresas consolidadas, mas que não têm uma previsibilidade ou um caixa de acordo. E a terceira são empresas que não têm previsibilidade comercial, automaticamente não têm previsibilidade de lucro e vivem de indicação. Muitas vezes vai participar de licitação com empresas maiores, não entende por que perde, né? Então, são esses negócios que geralmente a gente ajuda. E tudo isso, deixa eu trazer aqui para vocês, ó. Tudo isso aqui, essa máquina rompe teto de lucratividade. As máquinas abaixo, elas trazem previsibilidade comercial, que é a máquina de fechar pedidos. A segunda fase, deixa eu trazer aqui, cadê? Ó, deixa eu mostrar para vocês, para ficar mais claro. Aqui, primeira fase, previsibilidade comercial. Segunda fase, blindagem financeira, blindagem de lucro. E terceira fase, romper o teto de lucratividade. Vamos limpar aqui. Vamos dar continuidade. Então, calma aí, como é que você construiu? Lembra que eu falei para você? Mais de 680 mil, eu tive que desenvolver uma estrutura que aguentasse pancada, que não quebrasse. Primeira coisa que eu dominei, financeiro com a operação. Para depois eu dominar o comercial. Mas como você já não vendia? Sim, mas na escala de vendas complexas. A vendas complexas já acontece aqui, ó. A máquina de fechar contrato já tem venda complexa acontecendo, porque é um modelo. Agora, da onde surgiu a venda complexa? Agora deixa eu te mostrar a origem de vendas complexas. Tá aqui, ó. Tá aqui. A premissa que a gente fala aqui eu falo que é uma mudança de paradigma, né, de mentalidade. Geralmente a gente está acostumado a ver, principalmente em treinamentos, né, de inteligência emocional, o cérebro dividido em duas partes, né? A razão e a emoção. E 20 anos nesse mercado eu comecei a entender que, principalmente na venda de um processo, né, vendas complexas, elas têm um terceiro hemisfério. E é um contexto, eu vou ter que até desenhar esse contexto, para ficar muito mais claro aqui, visível. É um contexto do seguinte, que é a premissa que todo ser humano, ó, deixa eu colocar aqui um ser humano, desenho bonito, né, gente? Todo ser humano, ele é um ser, antes da premissa da venda neural, tá? Antes de tudo, ele é um ser psico, biológico, bio, psicossocial. Três esferas. Tá vendo aqui? São três esferas. Todo ser humano, qualquer ser humano que existiu, existe ou existirá, ele tem essas três esferas que a gente tem que analisar: a biologia, a psicologia
e o meio social, a conexão relacional dele, o social. Seguinte, dentro do biológico, DNA, coisas que a gente não consegue mudar, nossos instintos, alguns gatilhos de medo, sabe? Tipo, principalmente quando a gente entende, principalmente o comportamento do cérebro humano, principalmente para contexto de fazer vendas mais profundas e complexas dentro do nível de entender qual que é o principal ativador de tomada de decisão para um perfil X. Eu vou trazer aqui. Psico, bom, é a psicologia. Bom, é como é que essa pessoa se comporta no mundo e principalmente como é que ela se comporta. Uma coisa é uma pessoa se comportando na família dela, se comporta de um jeito. Outra coisa é como essa pessoa se comporta no trabalho dela. E outra coisa é como essa pessoa se comporta num lugar que ela é desconhecida. Ou seja, é uma mesma pessoa, ela tem um perfil de comunicação, mas ela se comporta de forma diferente para o ambiente. E é justamente esse carinha, o social, relacionamento, que está ligado com cada uma desses aqui. Ou seja, cada ambiente influencia essa pessoa de forma social. Em outras palavras, até tem hum, aquela teoria super famosa, né? Diga quem tu andas que direi quem és, ou tipo, nós somos a média dos cinco, a nossa nota. Na verdade, hoje são seis, né? Porque a internet hoje é o sexto, é invisível, mas participa também. Mas é isso. O meio que você está envolvido te influencia aonde você vai tomar. E justamente na venda, principalmente de venda complexa, né? Essas três áreas, esses três pilares, elas são fundamentais para você conseguir ter melhores resultados na hora de fechar um pedido ou um contrato. E a venda neural, principalmente em termos de escritório de projetos mecânicos, engenharia, ela é a engenharia de decisão aplicada ao negócio B2B no modelo escritório de projetos, escritório de engenharia ou escritório de projetos e engenharia. E presta atenção, agora, eu não sei se é aqui, agora, da onde vem o conceito de venda neural? Ó, o venda neural, na verdade, ele é uma extração dessa semântica que o ser humano vive. Agora, a partir disso aqui, agora vou analisar o comportamento humano. Ou seja, vendas complexas, ela exige, primeiramente, raciocínio, razão. Não, deixa eu trocar, que eu não gostei do verdinho. Razão. Ela exige razão, que é o raciocínio, o processo, previsibilidade. Mas por trás de toda decisão técnica da indústria, é definitivamente o lugar mais exigente, com normas, com um monte de protocolos que tem que ser seguido, né? Existe por trás, mesmo de uma decisão técnica que teoricamente é 100% racional, que é um mito, né? Existe por trás disso um ser humano. Um ser humaninho. Aqui, ó. Vamos chamar ele de, mas de John. O John, um ser humano. John. Então, o John trabalha numa empresa técnica, racional, tem lá as normas, tem que seguir esse padrão, tem tudo isso aqui, né? Só que o que acontece? O John, ele trabalha numa área técnica, mas ele é um ser humano. E todo ser humano, né? Ele não decide por lógica. Cauê, mas não existe um perfil de razão emocional? Posso falar para você? Mas a minha, mais de 20 anos, o que eu comecei a entender? Até os perfis que são, né, quando mapeados, por exemplo, ali faz uma premissa geral de perfil usando um DISC da vida, que são, vai, os dominantes e os analíticos são os conformes. Na verdade, a decisão racional ela é baseada em um princípio ou num contexto emocional. A grande maioria tem medo de perder controle.
Medo de perder controle. Medo é emoção. Então, a premissa de venda neural é que seres humanos, o John, ele é um ser racional, com reflexos emocionais e conexões sociais, ou seja, conexões relacionais sociais. Ou seja, John se comporta de maneiras diferentes no ambiente que ele está, certo? Então, a premissa de seres humanos serem seres racionais, com reflexos emocionais e conexões relacionais sociais, influencia isso no processo de tomada de decisão. Agora, a decisão, ela é racional no papel. Na indústria, é papel. É o projeto, é a planilha, é a norma que você fala que você tem ali, por exemplo, né? Escritório de estamos falando, né? Mas em termos de emocional reflexo, peraí, a norma está garantindo isso. Mas por que eu estou fazendo isso? Primeiro nível, racional, aumentar meu lucro. Mas no contexto de trabalho, eu tenho que garantir o quê? A integridade dos funcionários. Integridade, razão. Mas a integridade influencia em pessoas saudáveis para voltarem para casa. Peraí. Se acontecer alguma coisa, as pessoas não vão gostar. Gostar é emoção. Então, tá vendo como. Vamos lá, vou resumir, senão nesse não é o objetivo. A venda neural então, é uma parte da premissa que todo processo comercial, principalmente de vendas complexas, vendas B2B, ele deve integrar a razão, a emoção e a relação. Porque é assim que um decisor, dentro da cadeia de múltiplos decisores, aqui é a empresa, dentro da empresa tem áreas, setores, ok? E cada um desses setores tem um decisor. A venda complexa, quando você precisa influenciar ou convencer esses novos decisores contratarem o seu produto. E é um produto. Só que para esse produto, para esse primeiro decisor, é esse caminho. Para outro decisor, é outro caminho. E o que que isso influencia? Comunicação. E comunicação é um contexto emocional, que está relacionado às emoções, psicologia. E aí vem a relação. Você tá entendendo? Ó, olha só aqui, ó. Tô entendendo aqui, ó. Ó, isso é venda neural. É quando você vende a mesma solução para perfis de pessoas, né, de decisores, tomadores de decisores ou os stakeholders diferentes. E é justamente essa a premissa. Então, essa é a diferença entre fazer proposta tecnicamente perfeita e fechar um pedido, fazer uma proposta e fechar um pedido com previsibilidade. É quando você entende essa dinâmica. E é algo, tradicionalmente, na indústria, né, no contexto técnico, não é muito falado, porque sempre foi assim na era industrial. A grande maioria desses modelos, gente, vamos lá, os modelos, eles são modelos validados, modelos construíram, né, impérios, a gente já falou isso, e só que eles chegaram no teto. E por que que ele chegou no teto? Porque o mundo mudou. E aí esses modelos precisam de atualização, fazer o upgrade. E é uma evolução natural. E o Infinity Hub é essa evolução natural. E começa com a máquina de fechar pedidos, ou seja, primeiro comercial. O comercial vai gerar receita já previsionada para plugar na máquina de blindagem financeira, ou seja, vai começar já a gerar receita, previsibilidade de margem, que automaticamente depois que chegou.
Tá gerando, tá gerando venda, faturamento, tá protegendo a margem. Poxa, agora eu quero ir para o próximo nível. Ok, eu estou faturando X, de 100% X, é, 12% está ficando de margem de lucro. Pô, não tá não. Mas agora eu quero 20, 25, 50. Ah, mas é que é possível? É um modelo, aí mexe na estrutura. Na indústria encontra-se um limite de teto de lucratividade e depois um teto de modelo. Foi quando eu decidi vender a empresa de contrato d'água para poder abrir um outro modelo, onde eu rompo o modelo de lucratividade. Entenderam aqui o contexto? Razão, emoção e relação? Agora vamos traduzir isso aqui em forma prática. Nossa, agora vamos falar isso aqui agora racionalmente. Essa estrutura, ela é nativamente, né, um modelo de venda neural, ele é distribuído dentro da máquina de fechar contratos. Então você está vendo agora, ó, o raio-x na máquina de fechar contratos. E o que acontece? A máquina de contratos vem, ela parte que ela usa 7 protocolos de total de 12. Que 12? Infinity Hub. Infinity Hub tem 12 protocolos. Olha, quer começar a gerar resultado? Começa a implementação de protocolos estratégicos dentro de uma sequência lógica de crescimento previsível. Começa ali rodando um protocolo de radar de atração qualificada, ativação direta. E aí, muito importante, por onde começar? O diagnóstico que te fala qual que é o caminho que você por onde você começar. E aí o que acontece? A máquina de fechar contratos, ela é formada por ó, quatro microsistemas. Deixa eu pegar aqui a canetinha. O primeiro é o sistema de atração qualificada, que nativamente ativa o protocolo radar de atração qualificada, narrativa de percepção premium, seguido da segunda microestrutura, que é o sistema de conversão ativa de demanda, e ativa o protocolo de ativação direta de demanda e narrativa de percepção premium. Opa, tô entendendo que narrativa de percepção premium é obrigatório. Ah, depois, ó, conecta, instala o sistema de primeira venda neural e ativa o protocolo de primeira venda real e a narrativa de percepção premium. A narrativa de percepção premium, vocês estão vendo que ela tá dominando todo mundo, porque é o contexto emocional, é a comunicação para o perfil que vai ser feito. E cada uma dessas etapas tem uma comunicação, né? O texto mestre, né? Aquele texto de venda mestre de, de publicidade, de marketing, de influência, de como é que eu conduzo uma abordagem de recepção, como é que eu faço uma abordagem de follow-up para fazer um agendamento, um follow-up de uma negociação que foi feita, uma apresentação, e o cliente não fechou na primeiro contato. Peraí, beleza. E aí? A estrutura. E a quarta, sistema de recompra rápida. Agora eu pergunto, entra aqui no comentários ou deixa também, se você estiver aqui na gravação, quando é que você, se você já, primeiramente, quando é que você ouviu falar disso em uma empresa de projetos de mecânico, projetos de engenharia, projetos mecânicos? Eu tô mais de 20 anos e eu só tive que desenvolver isso aqui para não quebrar. A grande maioria dos meus mercados eu não conheci, é, mas eu gostaria de saber. Comenta aqui para mim. E se você quiser até mandar no Instagram eu consigo responder de uma maneira mais eficiente, tá? Melhor ainda. Arroba Cauê, com C, Hub, H-U-B. Cauê, H-U-B. Hub. Ah, opa, é mais fácil escrever, né? Lá, Cauê. Cauê, Hub. A gente vai ter aqui embaixo também, na descrição, tá bom? Vou colocar também embaixo. Hub, isso aqui é um hub.
um hub, distribuidor, né? Uma central que analisa e distribui informações, processa as informações de entrada, input e faz output. Hub, esse é o conceito do hub. E o que acontece? Quando eu conecto essas quatro microestruturas, a gente cria o mecanismo de venda industrial neural, máquina de fechar contratos finos, que é o bloco comercial. O bloco financeiro, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, aqui. O bloco financeiro, vamos apagar aqui, porque senão vai ficar confundido. O bloco comercial, aqui é o bloco financeiro mais comercial. Aqui está o financeiro, ó. E aqui é o bloco operacional mais o bloco financeiro mais o bloco comercial. Esse aqui é o operacional. Esse aqui é o financeiro. E todos esses aqui são comercial. Por onde eu começo, Cauê? Primeira fase, comercial. Então vocês estão vendo a construção de um processo inevitável, principalmente se você quer se manter competitivo no mercado. Se você já tem história, anos de histórias e quer se manter, se você chegou num teto de faturamento, quer romper esse teto. Se você chegou num teto de faturamento, ou você fatura muito, mas o lucro não passa. Para passar, você tem que fazer um alto investimento em Infinity Hub. E aqui, ó, o mais importante de Infinity Hub para mim, tá? Foi onde eu comecei a entender por que que eu tinha que romper o teto do modelo. Porque no Infinity Hub, uma coisa que a gente fala que muito é a criação de novas fontes de receita e lucro. Criação de novas fontes de receita e lucro. Usando o quê? Usando o que você já tem. Sério? É. Aqui que ultrapassa. Aí a gente está falando de um consolidado, né? Você mantém a atividade principal. E aí, quando você adiciona essas novas fontes, a gente está falando aí de uma margem de lucro maior, 50%. Bom, e é justamente isso que eu quero trazer aqui para vocês, essa visão. Mas vamos dar continuidade, porque que eu estou falando aqui, só para vocês entenderem. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, só no máquina de. Aqui. Então, por exemplo, na fase de atração qualificada, a gente está falando de atrair potenciais clientes, atrair contatos, leads, né? Geração de leads, tudo mais. Aí a estratégia pode ser marketing digital, que eu recomendo, pode ser marketing o tradicional, o analógico. Qual que melhora? Os dois. Definitivamente os dois. Porque o princípio, peraí, se a indústria sempre foi assim, peraí, por que que eu vou mexer? Não, 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 deixa eu aprimorar, deixa eu evoluir. Vamos usar os dois. E aí, de forma conectada. Então, acaba filtrando, né? E filtra curioso, elimina ruído, né? Tipo, meu, será que esse escritório vai conseguir? E principalmente traz clareza do que o escritório faz. Tem tudo quando a gente analisa projetos, né, de alguns escritórios que procuram a gente. O que que vocês fazem? Ah, projetos mecânicos. Tá, isso é um meio. O que que vocês entregam? O que vocês ajudam? O que que vocês são especialistas? Ah, fazem projeto. E aí começa a trazer nesse primeiro nível. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que seu cliente contrataria você assim, ó? Deixa eu trazer aqui, ó. Hoje nós somos especialistas em criar projetos mecânicos com ferramentas mais modernas, mais avançadas. Agora, olha só. Outro, o que descobriu uma máquina de fechar contratos Lean. Ora, hoje a gente ajuda linhas de produções a gerarem
mais resultados na produção do que já possui. Quem você acha que o cliente vai contratar? Objetivo fim? Ó, vou gerar mais resultados. Você pode trabalhar com percentual, se você tiver essa medida. Muitos escritórios têm essa medida. Eles só não sabem identificar. É aí o nosso papel ajudar a identificar. Ou vender projetos mecânicos, que é um termo amplo. Sistema de conversão ativa de demanda. Aqui a gente está falando de um método de transformar ali no primeiro nível, né? O papel, o primeiro, a sistema de atração é transformar um desconhecido em em audiência, né? Em um contato possível, um contato. Alguém que agora sabe que você existe. Audiência. Bom, agora eu sei que essa empresa existe e talvez ela pode me ajudar. Agora, conversão ativa de demanda, o papel dela é transformar esse contato em uma oportunidade real. Ou seja, tá vendo como é a sequência, ó? Transforma um desconhecido em um contato e esse sistema de conversão tem que transformar esse contato em uma oportunidade de negócio. E essa oportunidade de negócio é para quem? Para o time de vendas. O time de vendas, qual que é a função do time de vendas aqui, né? Desse sistema de venda? É transformar essa oportunidade em uma primeira venda. Uma primeira venda, que pode ser um primeiro pedido, pode ser um primeiro contrato. E aí, naturalmente, ele transforma e depois ele leva para o sistema de recompra rápida, que é um sistema de reativação, ou seja, um sistema de recompra, um sistema de compra sequenciada. Eu preciso manter agora recorrência. Agora, peraí, você tem que fazer a pessoa que comprou a primeira vez comprar na segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Então, o sistema de recompra rápida, ele é um sistema de recorrência. Ou seja, alguém que já é cliente, que já comprou a primeira solução sua dentro do seu mix, agora ela está comprando de forma contínua. Duas, três, quatro, cinco, seis. Antes mesmo do seu concorrente saber que está comprando. E não dando oportunidade. Então, mas meu ciclo a gente ajuda dentro da Infinity Hub, a gente ajuda a reduzir até o ciclo operacional. Gente, eu gosto bastante, vocês não têm ideia. Eu precisei procurar isso aqui, não tinha, eu tive que inventar. Eu falei, cara, muita gente na indústria precisa conhecer isso aqui. Eu entendo, ó, eu vou falar para você, eu entendo que a indústria, principalmente a indústria, o setor técnico, e o setor técnico industrial, muito tradicionalista, acredite, ninguém foi mais desacreditado, chamado de louco. Mas, falei, cara, funciona. Os números não mentem. Gente, vocês não gostam de número? Os números estão falando que é assim. Mas não é o que a grande maioria. Não importa. Eu preciso fazer o meu negócio funcionar. Porque eu tenho responsabilidade com as famílias envolvidas. Cada um dessas baias aqui é uma família envolvida. Essa é a mentalidade. Tá entendendo? Porque tudo começa com a mentalidade. Então, quando todos esses blocos estão rodando, o comercial, ele vira um sistema. Eu não gosto de falar sistema, tá, gente? Uma arquitetura, uma estrutura de geração de contratos. Ainda mais porque tem um conceito de venda neural, sabe como é que funciona o processo de tomada de decisão. Então ele passa de uma área reativa, ou seja, reage, ó, o cliente que teve que levantar a mão e ir atrás. E se o cliente não vem atrás? Quantos negócios de projetos de engenharia que espera o cliente vir fechar novos pedidos? Ah, mas o cliente tem um ciclo dele. Você já ofereceu mais? Você já ofereceu um novo serviço ou uma evolução de pedido, uma melhoria, um acompanhamento? Ó, você não quer um serviço de acompanhamento? Um serviço de vou te ajudar a acompanhar o processo de fabricação? E aí a gente cria esse, olha só, a gente ajuda a criar os mix.
né, de produtos, serviços e produtos e serviços, de forma que você consegue aumentar o ticket médio. No marketing a gente fala de fazer upsell, né? Aumentar a venda, upsell, aumentar o ticket médio, preço, né? De que vai ser ali faturado. E o mais importante, quando conecta esse bloco financeiro que mede ali, né, o resultado de contratos e pedidos sendo fechado, faturamento, conecta ao bloco financeiro que mede a margem de lucro real e a operação, que é o que absorve a escala sem quebrar o processo, nasce o sistema completo Infinity Hub. Nasce a arquitetura Vim completa. Agora, eu tenho um processo validado, lógico. Deixa eu ver se eu tenho aqui o. Eu não tenho aqui. Eu vou, no próximo material, eu vou colocar. Que é o ciclo. Mas eu vou desenhar ele aqui para você. Tá tudo bem. A gente desenha, faz aqui, faz ao vivo, faz na hora. Estão aqui comigo, né? Beleza. Então, o que acontece? Aí eu vou até fazer em cor, só para você ficar melhor ainda, ficar melhor ainda o entendimento. O financeiro, olha só como é que eu aprendi. Eu aprendi um sistema de um financeiro. E entre o sistema financeiro, eu tive que também dominar o sistema operacional. Para não quebrar, eu tive que construir esse sistema. Ó, ou seja, financeiro com a operação. Só que encontrei o limite. Beleza, e agora eu não consigo crescer. E geralmente não era desafio de vendas em geral, né? Por muito tempo eu vendia muito, mas não sobrava dinheiro no caixa. O primeiro ajuste que começou a gerar resultados foi aqui no controle do financeiro, do dinheiro e da operação. Só que aí começou, eu falei, meu, preciso imputar. E aí foi onde começou a criar a estrutura comercial. Aqui vem a publicidade, aqui vem o. Cadê esse aqui? Esse aqui vem o marketing. E na nossa abordagem, depois de ter feito inúmeros processos, eu entendi que existe uma maneira mais eficiente de você dividir comercial, que é em duas vertentes: o comercial de vendas um e o comercial de vendas 2. Ou seja, esse sistema ele veio depois. E aí o que acontece? Olha só a lógica. Financeiro investe em publicidade, que atrai oportunidade lá de fora, que busca lá de fora para dentro. Atrai para dentro. Quem faz isso? Publicidade. Marketing prepara, aquece essa pessoa e faz ela levantar a mão. E vai levantar de mão, vai falar para a etapa de monetização. E aí existe monetização que pode ter um time comercial, um vendedor que vai fazer visita, você pode preparar ele com um processo comercial de venda direto na internet, uma página de vendas, ou assistir um vídeo, né, uma VSL. E aí a pessoa comprou. Opa, vendas um, devolve o dinheiro para financeiro. Ó. E aí o que acontece? O financeiro libera a operação para entregar para o cliente, porque a gente está aqui na jornada. Cliente contente, olha só como virou. O cliente contente vai para o time de vendas 2. Olha só como está mudando a estrutura. Antes era assim, agora está ficando assim. Olha só, olha só. Vai para vendas 2. Foi primeiro, venda um, transformou, foi para cliente contente, vai para venda 2. Venda 2 vende de novo, ou seja, vende de novo para o mesmo cliente. Só que agora com ticket médio maior. E a gente está falando de ticket, tá? Vamos colocar aqui, ó, só para você entender. Financeiro investiu um dinheiro aqui e um dinheiro aqui. Vamos colocar que ele distribuiu nos dois. Faltou uma linha aqui, ó.
Investiu um dinheiro. Um dinheiro de investimento, o vendas um tem que retornar pelo menos mais dinheiro do que foi feito em investimento. Dois, três dinheiro. E a vantagem da venda 2 da recorrência, é onde mora a margem. Nem vou falar, mas a gente está falando de CAC e tudo mais, né? Custo de aquisição. Já no vendas 2 a gente pode ofertar o mesmo dinheiro, a mesma coisa, ou a gente pode ofertar mais dinheiro. Algo que tenha mais dinheiro. E aí, porque é alguém que já comprou de você uma vez. Esse é o primeiro nível, que é igual a esse aqui. Ó. No venda 2 eu faço uma venda, né? Eu fecho um pedido com um ticket médio maior. Opa, financeiro, aumentou o lucro, botou margem. E aí agora entra um sistema infinito. Porque agora esse cliente pagou para o financeiro libera a operação para entregar, o cliente novamente satisfeito, compra de novo do vendas 2. O cliente não volta para venda um. Não, porque ele já é cliente. O que o cliente pode fazer, aqui ó, ele pode indicar, cadê? Vou usar essa coisinha aqui, ó. Um colega, uma outra empresa, para falar com o time comercial. Ó, fala lá com a Hub Industrial. Aí esse colega fala com não. E aí esse vinho um fala com o time comercial, ou passa pelo processo comercial de monetização, compra o primeiro financeiro, vai para a operação liberar, libera a operação e ele entra no ciclo. Aí eu tenho dois clientes entrando num ciclo infinito de vendas. Agora você entende por que é um ciclo de vendas e lucro infinito? Bom, gente, vamos dar quantidade para a gente terminar aqui, porque eu gosto bastante, vocês entenderam, né? Então, em geral, deixa eu trazer para vocês aqui alguns cases, só para. A gente tem alguns cases, tá? Algumas empresas que aplicaram só a máquina de fechar contratos vinho. Então, a gente tem empresas que, por exemplo, aplicaram essa estrutura, elas começaram a virar, elas começaram a virar a rotina em resultados rápidos e sustentáveis. Então, por exemplo, uma empresa de corte, ela investia R$ 1.000 em publicidade, passou pelo processo aqui é a Vim, ó, aqui tem uma Vim, uma máquina Vim, e quando ela começou a aplicar os protocolos, ela saiu de investir 1.000, retornava 80. Uma empresa de engenharia, de projeto de engenharia, tá bom? Ela aumentou a margem, a taxa de conversão, na margem não, a taxa de conversão de 8% para 23% em 90 dias. Em 60, aqui foi 60. Aqui foi 90, aqui foi 60. E aí a gente tem uma empresa também de texto industrial, prestação de serviço industrial, que ela reduziu um ciclo médio de 120 dias para 45 dias. Vamos, ó, vamos fazer continha rápida, hein? Ó, 120 dividido por 2 seria 60. Ou seja, 50% ela seria 60. Se ela tivesse reduzido, ela passou de 50%. Ela reduziu mais que 50% do tempo do ciclo de venda complexo. Porque começou a implementar a venda neural, porque agora ela começou a entender como falar com os decisores, mapear os decisores, entregar as peças na ordem certa e principalmente para quem toma a decisão. A principal, às vezes tem um líder, né? O alfa, o líder central, e aí, se ele é a cabeça, a outra, a base da cadeira, tiver 10 decisores, mas tem um, os outros 9 são conselheiros para ajudar aquele central a tomar a decisão. É justamente isso que a gente ajuda, né, as empresas a mapearem e a implementarem. E cada uma dessas aqui implementou só a máquina de fechar. Então, não é promessa. Não é promessa de internet. É processo. É estrutura validada em campo. Quem viveu isso aqui? Eu vivi. Lembra? Eu tive que construir isso aqui para não quebrar. E agora eu decidi, cara, o pessoal precisa conhecer isso aqui. Tá? E vamos lá, para a gente acabar. É, se a sua empresa, por exemplo, já é consolidada,
mas sente, né, o teto ali de lucratividade, de faturamento, de novos clientes entrando. Vamos falar teto de lucratividade para mim, que para mim, no final das contas, o objetivo fim é lucro, né? O dinheiro que sobra no caixa. Se você sente que está, né, batendo ali no teto, você está no ponto exato da virada do seu negócio. Então, tudo que eu trouxe aqui para você é o princípio para formar essa estrutura. E a máquina de fechar contratos Vim, ela é a estrutura, né, que destrava o crescimento previsível com lucro sem inflar os custos, sem inflar o time e sem risco de colapso. A diferença entre crescimento e previsibilidade está na engenharia comercial plugada a uma arquitetura de funcionamento do modelo de negócio atual. É fazer as atualizações necessárias. E é exatamente isso que a venda neural faz. Ela organiza o processo, a mente ali, né? Processo, a mente da empresa para pensar primeiramente em lucro antes de faturamento. E tudo que eu trouxe aqui para você faz sentido. Fez tudo sentido. Como é, nossa, isso aqui realmente é o que eu preciso. Agora, lá embaixo vai ter um link. Você vai ter a oportunidade de conhecer, né, o processo que nós, os caminhos, a etapa que a gente instala, a máquina de fechar contratos no seu negócio. Você vai ter três opções. Nós vamos até a sua empresa, presencial. Você pode vir até os nossos escritórios. Ou você pode fazer online essa implantação. Cauê, você consegue me ajudar a instalar? Ou seja, eu não quero que você venha, que você implante. Você me ajuda a implantar? Eu aprendi a implantar no meu negócio? Sim. Aí você parte para um modelo mais de orientação, mais de mentoria, um programa de acelerador, onde a gente vai e coloca aqui. Ok? Eu não falei para vocês, né? 4 semanas para instalar essa máquina e tem mais 2 meses que a gente faz orientação e acompanhamento para colocar a máquina realmente para evoluir. E aí tem, depois, naturalmente, a gente tem modelos de recorrência, que você pode ter o acompanhamento nosso durante o ano inteiro, tá bom? Então, só para encerrar de uma vez, o que você viu aqui hoje, tá? É só a primeira fase, o início da instalação de uma máquina Infinity Hub. Lembra? Uma arquitetura que transforma negócios técnicos, escritórios de projeto de engenharia, escritórios de engenharia em máquinas de lucro previsível. E tudo começa com a máquina. Cadê? Tudo começa com a máquina de fechar contratos Vim. Gente, bom, eu nem me apresentei, né? Bom, eu sou o Cauê Ciriti, eu sou empresário e também sou criador da arquitetura de venda neural. E hoje eu entendi que mais do que só virar lucro para meus negócios, né? Eu entendi que hoje eu tenho uma missão de instalar previsibilidade em empresas B2B, né, principalmente aquelas que têm vendas complexas no repertório, que já vendem, que já têm cliente, a instalar essa previsibilidade e principalmente empresas que querem voltar a ter o controle sobre o lucro. Então, obrigado por você estar aqui. Show. Obrigado por vocês estarem aqui hoje. Clica aqui embaixo, fala com o meu time, conheça a máquina de fechar contratos e já faz o seu diagnóstico de venda neural.